e Harã. Sabe o que significa? Que aquilo que Deus tem para completar na minha e na sua vida, na minha e na sua família, vai acontecer única e exclusivamente por manifestação da tua graça e do seu poder. Humanamente acabou a história, e Deus está dizendo não. E o anjo vai dizer isso para Sara quando ela duvida. Por acaso, Gênesis 18, verso 14, há algo impossível para Deus realizar? Querido, talvez você esteja aqui chorando por quem você deixou em casa, por quem abandonou sua casa, por quem que você abandonou, mas Deus está lhe permitindo mexer nessa ferida para dizer, há um poder em mim que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo viveu isso e disse, eu orei 3 vezes para Deus tirar de mim essa fraqueza. Eu creio que Sara devia ter orado muito para se tornar fértil. Abraão deve ter orado muito para que Sara fosse fértil, para não duvidar da promessa do chamado pessoal de Deus. Mas Deus está dizendo, não vai vir dos métodos natural, não vai vir da genética natural, não vai vir da sua capacidade fisiológica, vai vir pelo meu poder, pela minha ação. Deus tem muito para fazer, Deus tem uma descendência a partir de você, Ele é só preciso você voltar ao lugar de adoração. É por isso que Ele perguntou a Abraão, cadê Sara? Ele está dizendo, eu não tenho como completar o meu projeto se você não considerar essa esposa, mesmo que ela seja frágil, mesmo que ela tenha defeitos, mesmo que ela não seja aquela mulher. Sabe por quê, queridos? Deus traz essa palavra na nossa vida hoje, porque a gente está numa época em que a gente valoriza aquilo que está publicado nas redes sociais. Há um perfil que não corresponde ao perfil da maioria de nós. Há um status que não corresponde ao nosso status exatamente de vida. A gente seleciona as melhores fotos, a gente seleciona aqueles momentos raros e quer que as pessoas conheçam. Boa parte de nós gostaríamos de ser escolhido por Deus para Ele fazer os seus projetos pelas nossas habilidades. Não foi assim que Deus fez com seus servos. Se a gente olhar do ponto de vista humano, Sara tinha algumas características muito ruins. Não dava para contar com Sara para completar essa descendência, disseminar essa descendência. Observa, em Gênesis 16:5, Sara se demonstra insegura. Ela quer dar uma forcinha para Deus e ela quer um plano B. Diz, Abraão, para vir essa descendência aí, não sei não. Deita com essa escrava H, vai ter um filho com ela. Não aguardou no tempo, ainda não tinha sido visitada pelos anjos, não tinha recebido do Senhor aquela revelação particular que faz queimar o coração. Sabe por que nós nos tornamos inseguros? Porque nós não temos intimidade com Deus. Abraão já tinha sido visitado pelo Senhor, mas Sara ainda não. Observa que Sara demonstra insegurança, quer dar uma forcinha, ela é insegura precipitada. Deus usa isso para trazer a descendência de Ismael, mas é fato de que muitos de nós somos também inseguros, e mesmo assim Deus conta comigo e com você, porque isso não impede o poder de Deus. Sara também foi vingativa, quando Ismael começou a pirraçar Isaac, e ela vê aquela rivalidade, aquela rincha, no Gênesis 21, 9 e 10, vai dizer que ela diz, não dá não, já chega, Abraão, manda essa mulher embora. E tratou a escrava muito mal. E ela tratou tão mal a Agar que a Agar estava angustiada. Até a Agar queria dar linha, queria ir embora. Sara também tinha dúvidas. Observa que quando ela está na porta da tenda, e ouve a conversa dos anjos com o marido, ali já era uma visitação do Senhor. Como assim, Vânia? Não fica procurando justificativa teológica para isso não, porque aquilo que o Espírito Santo de Deus comunica, Ele comunica e você recebe ou não. É só crer. Mas presta bem atenção. O fato de que ela já estava na tenda e que estava participando, ouvindo, ali ela já estava recebendo daquele ambiente, daquela atmosfera de revelação, de instrução, de profecia, de direcionamento. Ela já estava sendo tocada pela voz de Deus. Ela ouve o anjo falar e ela ri. O anjo percebe.
E no versículo 12 ele vai perguntar por que ela riu. Ela diz, não ri não. Ri, ó, insegura, precipitada, vingativa, dúvida, oscilante e agora ainda mentirosa. Você usaria, George, uma mulher dessa na sua genealogia? Usaria, Rebeca? Sabe o que significa? Que talvez você esteja olhando no espelho e procurando ver uma imagem de perfeição para poder se apresentar no lugar que Deus quer que você esteja. Ele só quer que você se entregue, que você esteja pelo menos na porta da tenda, ouvindo e participando, se deleitando daquilo que Deus já está comunicando à igreja e à sua família. Tenda é lugar de aconchego, é lugar de intimidade. Tenda é lugar de amparo. E naquele momento, a gente entende que Sara ela poderia não ter os atributos que humanamente nós escolheríamos para ser uma grande mulher e ser citada na história, e ser valorosa na história de Cristo. Mas a gente aprende com ele aquilo que Paulo declarou, que o poder de Deus, ele se revela melhor na minha e na sua fraqueza. Por isso que ele usou Sara, que era estéril. Ele usou a Rebeca, que era estéril. Se vocês prestarem atenção, Isaac aprendeu direitinho. Se tornou Rebeca, sua esposa, na tenda da mãe. E quando eles tentam ter filhos e descobrem que ela, confirma-se que ela é estéril, a Bíblia diz que Isaac orou. O que isso significa, querido? Observa bem. Sara tinha essas características. Mas Sara foi considerada, se você abrir a Bíblia no Novo Testamento, você vai encontrar referências que exaltam a Sara. Em Romanos 4:19, vai encontrar como Sara como um símbolo de vitória sobre a terminalidade humana. Porque se era estéril e começou a ser mãe de filhos, logo, o sobrenatural do Senhor usou essa mulher para manifestar aos homens aquilo que queria manifestar. Para fazer nascer na história a esperança unicamente pela graça e pela ação do Espírito dele. Hebreus 11:11 vai reafirmar isso que Paulo já tinha falado em Romanos 4:19. Gálatas vai dizer que de Sara nós recebemos por fé a herança não da carne, mas a herança da fé, de sermos filhos de Deus. 1 Pedro 3:6 vai citar Sara como uma mulher de respeito, porque ele estava submissa e andando com seu marido para onde ele iria. Então, não é pela condição humana, pelas suas características inatas, que Deus quer confirmar as promessas que Ele tem para você e para a sua família. E aí agora a gente volta à pergunta inicial. E agora você pode usar isso como o nome que você quiser. A Abraão, Deus perguntou por Sara. A mim, por quem Deus vai procurar? Eu queria que você me acompanhasse nesse desfecho final, para entender que o lugar que a família quer estar, representado aqui por Sara, uma mulher que Deus usou para cumprir os seus propósitos, perseverando em fé. Ela venceu muitos obstáculos, persistiu, mas não porque em si mesma ela tinha essas convicções e essa fé. No primeiro deslocamento, de aproximadamente 950 quilômetros, alguns falam de 930, 935 quilômetros, de Ur dos Caldeus até Harã, quando o pai de Abraão, Tera, se desloca, fala que ele iria para Canaã, só que ele esbarrou em Harã e se estabeleceu por ali. Quando você abre a Bíblia em Josué 24:2, Deus falando a Josué sobre a raiz de idolatria, vai dizer que foi aqui. Foi em Harã, uma terra idólatra, de muitos deuses, de paganismo.
Arã chega ali, o destino dele era Canaã, mas ele vai se envolvendo ali, vai com aqueles costumes, com aqueles hábitos. Isso significa o quê, querido? Que talvez onde você está, a sua história, as suas heranças, talvez você não tenha escolhido, assim como Sara nem Abraão, e está onde está. A sua história te conduziu até aí. E por que a gente valoriza Sara? Porque a gente não ouve Sara questionando o sogro nem ao marido. Ela segue e passa um tempo e Deus abençoa ele. Mas Deus confirma para Abraão, esse aqui não foi o lugar para onde eu desloquei o teu pai. Querido, Deus está dizendo, olha, você pode ficar aí na sua religião, você pode ficar aí nessa condição e reclamando, porque minha família é assim, porque meu pai é assim, porque eu me tornei assim, não tenho como mais. Deus está dizendo, não, eu não desloquei você, eu não chamei você para Arã. Eu tenho um lugar mais distante para você, um lugar melhor. Deus chama especificamente a Abraão. Sabe o que significa? Que há muitas coisas que você foi apoiando o seu esposo. Muitas coisas, esposo, que você fez, né, sem consultar a sua esposa e vice-versa. Mas Deus está dizendo, há momentos em que você precisa responder ao desafio particular e pessoal e ouvir a voz de Deus. E ter coragem de romper com esses laços de embaraços, de sair desse lugar de acomodação, dessa Arã espiritual, que lhe leva para longe da presença da adoração. Deus quer que você se desloque mais 665 quilômetros, que era a distância de Arã até Canaã. E quando Deus chama Abraão, no Gênesis 12, do versículo 1 ao 5, que a gente acabou de ler, Abraão ouve esse chamado específico. Há um momento que a gente segue a família, a tradição, o que aprendeu, caminha com eles, pela submissão, pelos princípios de honrar. Mas há um momento em que você amadurece. Há um momento que você constrói as suas próprias tendas. E diz, aqui não dá mais para mim, meu pai. Não é isso que eu quero para a minha vida e para a minha esposa. Abraão obedeceu ao Senhor e seguiu até Canaã. Querido, eu queria que você reavaliasse de onde você saiu, onde você está. Se esse é o local que Deus tem estabelecido para construir a sua nascença, para a sua família. Se você não está acomodado, se você não está acomodada, se há algumas coisas que você precisa romper e ouvir a voz de Deus e seguir em frente para o destino final que Deus quer que você siga. Reavalie isso agora. Não tenha medo. Prepare tua bagagem, construa as tuas tendas, sai da tenda do sogro, sai da tenda do papai, é muito cômodo ficar aí. São os vínculos. Rompe, segue para Canaã, em nome de Jesus. Eu queria desafiar você, como pai, sacerdote da casa, e a você, como esposa, mulher de Deus, a pensar alguns locais que a família precisa estar nesse século XX para poder responder pelos seus. Esse local é a presença de Deus. Primeiro, Deuteronômio 29, quando Deus ensina através de Moisés ao povo a cuidar primeiro da família, a cuidar da família como prioridade e como ensino, como hábito, colocando a lei nos umbrais das portas, no batente, ensinando através de cânticos, através de reuniões familiares. Deus ensina, e você vai ver isso no capítulo 4, 5, 6 de Deuteronômio, e no final lá do capítulo 29, em diante ele faz um resumão, e no 29 ele vai dizer, aquilo que já foi revelado é para que você responda, que você viva com os seus filhos e pelos filhos dos seus filhos. Aquilo que Deus já te instruiu, toma posse e vive no seu casamento, como educação financeira, como educação emocional, como educação de tempo de qualidade, como educação relacional, como relação discipular, para proclamar o evangelho. Deus está dizendo, aquilo que você já aprendeu de mim, põe em prática, viva agora pelo ensino da palavra, pelo aquilo que você já teve de experiência comigo. É na minha revelação, é na minha presença que você tem norte, que você tem condição de responder pelos seus e continuar firme na presença dele. Agora, na parte B do versículo, ele diz assim, mas aquilo que ainda não está revelado pertence somente a
Isso é para gerar consolo em você. Que aquilo que Deus ainda não operou no seu filho, Ele vai operar. Está no controle de Deus. Aquilo que Ele ainda não operou na sua sogra, na sua mãe, na sua parentela, você já esforçou, você já orou, já jejuou, já pagou preço, já fez campanha, já falou do amor de Deus, já ensinou, já tomou posse da revelação, e mesmo assim continua endurecido. Está no controle de Deus. O que não está revelado pertence ao Senhor. Pertence tão somente ao Senhor. Aquieta o teu coração. Vive o que já foi revelado. Relembra-te das promessas. Põe em prática. Relembra todos os dias em casa. Lendo a Bíblia, cantando louvores, ouvindo mensagens. Repetindo aquilo que já aprendeu de Deus. Mas no mais, descansa porque pertence ao Senhor. Um outro conceito que a gente reafirma que é na presença de Deus, que a gente reconstrói a família, que a gente retoma o lugar de adoração, é através do profeta Neemias, quando ele é inquietado pelas notícias do povo e da cidade destruída, e o rei Ciro ordena que ele volte para reconstruir. Ele vai e ele começa um trabalho recorde, em 51 dias ergue os muros, e ele vai tapar as brechas do muro, e no capítulo, nos versículos, se eu não me engano, estou buscando aqui no HD, dá um tempinho aí, se eu não me engano, Neemias 4, ele vai, Neemias 4, 13 e 14, pode conferir aí, meu irmão, para mim, por favor. Vai dizer que naquela batalha de enfrentamento, tentando reconstruir os muros, tapar as brechas, eles começam a se equipar e organizar o trabalho, colocar guardas para que eles pudessem trabalhar. Chega a um ponto tal que em uma mão eles seguravam a arma e com a outra eles trabalhavam tapando o muro. Querido, a gente está vivendo dias tão difíceis para permanecer casado, para permanecer cuidando e protegendo nossos filhos, que a gente está assim, com as mãos adorando, com uma mão fazendo a obra de Deus e com a outra mão lutando para se desvencilhar do inimigo. Isso significa que é na instrumentalidade de Deus, do Espírito, que a gente é útil, que a gente não vai parar de servir a Deus porque estamos com nossas famílias adoecidas, mas também não vamos só servir quando elas estiverem boas. Aqui o profeta diz o quê? Ele diz que ordena que vocês trabalhem e tapem os muros e lutem pelos seus familiares, pelos filhos de vocês, pelas esposas de vocês. Ele ordena aos homens de cada povo de Deus, de cada povo de Judá, que se colocassem ali para reconstruir, para atrapar as brechas, para não dar mais sopa para Sambalate e para os seus amiguinhos. Sabe o que significa, querido? Que Deus está dizendo: eu não tenho outra escapatória. Tem coisas que eu vou fazer porque está no meu domínio, como a gente falou há pouco. Mas tem coisas que é você que precisa fazer. Há diálogos que você precisa retomar com seu filho, reconhecer que errou e pedir perdão. Ele diz: venham para o muro, venham tapar as brechas. Você está dando espaço, aquele buraco, aquele rombo que foi feito, com aquela palavra maldita, com aquela atitude impensada. Deus está dizendo: tem como fechar a brecha, tem como afugentar o inimigo. Você precisa lutar pelos seus. O texto é claro, ele está ordenando que os homens lutem pelas suas esposas, pelos seus filhos, pela sua parentela. Você precisa retomar esse lugar, meu querido. Tape as brechas. Vigie, ore, não dê espaço. Reconstrua aquilo que aparentemente está ruído. Um outro texto que é comum, é célebre, é que não adianta se colocar na brecha se não for guiado pelo Espírito. Lutar com o inimigo só com suas próprias mãos, sua mentalidade. A gente faz muita coisa errada com os filhos e com o casamento, cheio de boa intenção, mas sem buscar a orientação do Senhor, sem se submeter ao pastoreio. Aqueles homens se submeteram ao pastoreio de Neemias. Você quer fazer do seu jeito,
mas não ouve o conselho do pequeno grupo, do pastor George, de um parente seu que é mais experimentado na fé. Tem vergonha de chamar para uma DR, para discutir a relação e dizer, olha, eu estou assim, assim, assado, e eu preciso, que eu não estou sabendo lidar mais com essa situação lá em casa. Eles submeteram ao pastoreio de Neemias. Muitos de nós continuamos querendo tapar os muros, mas com o nosso jeito, com os nossos betumes. No Salmo 127, vai dizer, vamos recapitulando, é na presença de Deus, é na revelação dele, daquilo que ele já deu de ensino para você. No mais, que você não está conseguindo estar no controle de Deus. Aqui ele chama você a se posicionar e a tapar as brechas e a afugentar o inimigo. Submisso a uma liderança, a uma orientação de alguém que tem luz de Deus para raiar a sua vida, irradiar a sua vida. Salmo 127, versos 3 e 4 diz que é vão todo esse esforço. É vão ter toda a revelação de Deus. É vão todo esforço para tapar a brecha e ficar lá brigando com o inimigo para não entrar na sua casa. Se Deus já não estiver na sua casa. Se Deus já não estiver na sua casa, morando lá em casa. Ontem eu estava ouvindo aquela música que diz assim, passa lá em casa, Jesus. Eu disse, passa lá em casa e faz morada, Jesus. Deus precisa edificar a nossa casa. Ele disse, se a gente construir os muros, querer construir cidade, e Deus não estiver em vão, vigia o sentir. A gente precisa estar tão somente com Deus, na presença de Deus, caminhando com Ele, andando com Ele, buscando a Ele. O último texto que eu gostaria de citar é o de Lucas 8. Eu vou só citar e depois os irmãos leem. Do 40 ao 42, cita que Jairo vai atrás de Jesus porque a sua filha estava muito enferma, uma filhinha de 12 anos. Ele estava triste e angustiado e pede a Jesus que vá à casa dele. Jesus demora um tempo porque vai ainda passar na multidão, é tocado pela mulher do fluxo de sangue, e depois do versículo 49 ao 56 termina de narrar a história de Jairo. E aí ele vai dizer que quando ele ainda estava conversando, terminando aquele diálogo ali de ter saído virtude dele, curado a mulher de fluxo, vem alguns da casa de Jairo e diz, não incomode mais o mestre porque ela já morreu. Mesmo assim, Jesus segue até a casa de Jairo. Jairo era um líder de sinagoga, ele era um líder religioso, uma pessoa importante, uma pessoa versada na palavra, na lei, na religião. Era referência para aquela comunidade. Mas ele foi atrás de Jesus. Talvez você tenha vergonha de entender que o que está acontecendo com a tua vida é só um milagre do Senhor. Jesus vai. Jesus ressuscita a menina. Só que tem uma frase que eu gostaria que você guardasse com você como desafio para a semana. Jesus cura a menina, manda ela se levantar, mas ele diz, dai comida a essa menina, alimentem essa menina. Querido, Deus está fazendo um milagre nessa noite aqui. Deus está fazendo milagres na minha e na tua vida, na minha e na tua casa, por tudo que Ele já revelou e vai revelar. Mas Ele está dizendo, você precisa continuar alimentando a sua alma com aquilo que vem do trono, do meu trono, do trono do céu. Não adianta a gente vir aqui e achar que todas as respostas vão vir daqui, vão vir do grupo de louvor, vai vir no gabinete pastoral. Podem vir e Deus usa e usa muito o teu corpo e os pastores e aqueles com quem você caminha. Mas tem coisas que você precisa criar hábito na sua casa. Muitas doenças e muitos falecimentos, assim como naquela menina, acontecem porque nós não estamos nutrindo emocionalmente nossos casamentos. Nós estamos nutrindo emocionalmente os nossos filhos, dando atenção, dando diálogo, ouvindo. Estamos intolerantes, autoritários, de poucas conversas. E Deus está dizendo, você pode usar a autoridade que você tem como mãe, como pai, mas você está precisando nutrir, somente alimentar. Não deixa morrer, não deixa acabar, para ir correr atrás de Jesus, para Ele vir ressuscitar. E Ele vem, por misericórdia Ele vem e
faz o milagre no casamento, e faz o milagre na minha e na sua história. Mas Ele está dizendo: eu faço a minha parte, meu querido, mas faça a sua também. Só alimente, reserve tempo, ouça antes de querer criticar. Fale mansamente, fale passivamente. Muitos de nossos filhos precisam ser alimentados, não por muito que a gente vai falar, é só por parar e serem ouvidos. Muitas mulheres, muitos esposos, nós precisamos estabelecer a prioridade do tipo de alimento que está chegando na nossa mesa espiritual. Desliga o celular, desliga o Wi-Fi da Smart TV. Bora parar um momento, bora ler a Bíblia junto, bora orar junto, vamos estabelecer um jejum junto, propósito juntos, sem futebol, sem novela, sem Netflix. Jejum de alimento. Alimente a sua família. Ele disse: eu já ressuscitei, o poder de Deus já se revelou, o impossível do homem Deus fez, mas o possível para você, pratique. Alimente essa menina. Querido, alimente sua esposa com elogio, com abraços, com cheiro no cangote. Se não pode trazer um buquê, traga uma flor. Dê atenção para o seu filho, mesmo que não saiba de matemática, pergunte como foi na escola e senta com ele, nem que seja para fazer a conta do Noves Fora. Só atenção. Só atenção. Quando Sara riu, quando o anjo identificou e diz: olha, Sara tem que participar dessa conversa. Cadê Sara, tua mulher? Agora você já pode responder. Substitua Sara por alguma pessoa que Deus está te perguntando. Baixa tua cabeça. O grupo de louvor vai começar a cantar. Enquanto ele canta, não tenha medo de tratar com Deus dessa pessoa que Ele está soprando no teu ouvido, que Ele está perguntando aí: cadê fulano? Sabe por quê? Sabe por quê? O inimigo está querendo roubar a sua certeza. Mas Deus está dizendo, como disse ao anjo, a Sara e a Abraão, através do anjo: Sara está rindo, ela está duvidando? Por acaso há algo impossível a Deus? Querido, abaixo agora todo espírito de dúvida, abaixo agora todo espírito de incerteza, porque Deus está trazendo agora a resposta. Deus está trazendo a você agora a autoridade para reatar esse laço, para responder com firmeza. Eu sei onde Ele está e eu vou buscá-lo. Vou buscá-lo, eu vou afagá-lo, eu vou afagá-la, eu vou orar, eu vou ensinar, eu vou nutrir. Eu posso responder.
E o poder de Deus, na versão da Bíblia Transformadora, ele diz que o poder de Deus se revela melhor na minha limitação. O poder de Deus se manifestou em Sara na infertilidade dele. É no poder de Deus, ele vai se revelar na sua condição. Confia na presença dele, nesse lugar de reencontro, de tratamento, de cura, de construção. Mesmo que você esteja buscando outras alternativas, submeta elas a Deus, à presença dele, ao senhorio de Jesus Cristo, porque senão será vão o teu esforço. Eu creio que um reconhecimento à voz de Deus, uma rendição total, que a gente não tem outro lugar a não ser a presença de Deus, para respondermos por nossas famílias, pelo reino e por nós mesmos. A gente se rende, a gente se prostra e a gente clama para permanecer nessa presença. E nessa hora você vai ter a oportunidade de entregar essa condição sua de limitação, para que o poder de Deus se revele melhor em ti. E o pastor vai orar. E vai orar por você. Não sei como você quer se manifestar. Se você quer se ajoelhar, se você quer nos procurar no final, se você quer vir à frente. Eu vou deixar a critério do pastor George essa intervenção do Senhor. Mas ouça. Se posicione ainda hoje, ainda aqui, nesse lugar, pactue com o Senhor. Responda por você, responda pelos seus. Em nome de Jesus. Aleluia. Se coloque em pé. Deus falou muito claro comigo e falou claro com você. Deus passeou nas Escrituras usando a vida de Vani e falando aonde você está, que tem um sentido espiritual, existencial e geográfico. E ela finalizou dizendo: buscar a presença e lutar pela família. Se você quer colocar a sua família diante do Senhor e quer lutar pela sua família e diz: essa palavra é para mim, eu quero estar na presença de Deus, eu quero minha família na presença de Deus, e eu quero lutar pela vitória da minha família, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Se você diz: essa palavra é para mim, Deus abençoe, pode vir. Se você diz: essa palavra é para mim, eu quero colocar minha vida diante do Senhor, pode vir. Deus abençoe, Deus abençoe. Você diz: essa palavra é para mim. É tempo, irmãos, da gente literalmente, como foi pregado pela Vani, deixar Deus nos confrontar, porque quando Deus nos confronta, Ele nos cura, Ele nos sara, Ele nos restaura, Ele nos fortalece. Toma posse dessa palavra e não perca essa palavra. Toma posse dessa palavra. É para você essa palavra, é para mim essa palavra. Deus quer gerar. Pode vir mais aqui mais próximo, pode vir mais aqui para frente, pode vir, pode vir. Deixa o fluir de Deus agora mover você, porque é você que Deus vai usar para sua família se render aos pés de Jesus. Nesse momento você pode orar, e eu vou orar concordando com a sua vitória, concordando com a sua bênção, concordando com o seu milagre. Deus, muito obrigado pela vida da tua filha, que pregou com autoridade, nos ensinando que é tempo de nos colocarmos diante da presença de Jesus. E é tempo da gente lutar pela nossa família. Nos dá visão, nos dá audição, nos dá olfato, nos dá palavra, nos dá a bênção e o toque da unção do alto da cabeça à planta dos pés. Ó Deus, revitaliza os 5 sentidos para a gente saber discernir o teu tempo, o teu modo, a
tua vontade para as nossas famílias. Eu quero profetizar para cada família que está aqui, Senhor, vitória, avivamento, alegria, perdão, graça, cura, misericórdia, renovo, amor, bondade, um batismo de unidade. Eu concordo com a vitória do teu filho e da tua filha, no poder do nome de Jesus. Levanta as duas mãos para cima. Diga comigo: Deus, eu coloco minha família diante da tua presença. Agora diga bem forte: profeticamente, eu estou aqui na frente, porque eu quero uma família vitoriosa. E eu vou lutar pela minha família, no nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda Jesus de Nazaré. Aleluia, 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 aleluia. Pode voltar para o seu lugar, Vane. Deus te abençoe. Palavra de Deus falou com a gente. Deus abençoe a família de Jorimar, a toda a família, a mamãe, a Sônia, ao nosso Barreto, em nome de Jesus. Que momento de Deus, irmãos. Está sendo bênção total aqui, esse mês voltado para a família. Quarta-feira tem mais. Venha, porque nós temos a quarta da conquista. E Deus tem vitória quarta-feira. E no domingo nós vamos estar aqui. Ontem teve uma programação evangelística para as mães daqui dos bairros adjacentes. Foi uma bênção. Hoje pela manhã foi bênção total. E nós cremos que vai fluir esse mês assim. Eu passo a palavra para o presbítero João.